pré-determinística, zeros e uns, com uma coisa que é importante, que é chamada ser humano, que eu acho que é a principal razão de existir tudo isso que a gente está fazendo aqui. A educação, principalmente, né? Se não fossem vocês, se vocês não tivessem interessado em aprender alguma coisa, essa instituição não existiria. Então, a razão de existir isso aqui, acredito, é o aluno, independente do discurso que possa haver por aí, tá? E aí, dentro dessa, eu chamo de interface, mas eu acho que tem interface. Lilo, rapidamente, alguma Nayara aqui? Chegou encomenda lá, o rapaz está esperando 10 minutos lá, a encomenda dela, só precisa do código. Diz que o marido dela está aqui, que ela pode entregar. Eu já aviso para todos eles, rapidamente, quando vocês encomendarem qualquer coisa de iFood, a gente precisar de código, deixa na portaria, avise para iFood vocês encomendaram, fazendo um favor. Pô, a gente já está com uma fome dela, você vem falar um negócio desse, cara? O lanche dela está lá. E o rapaz está preso lá 10 minutos ali, tem que fazer várias entregas. Mas ele comer Tá bom, gente? Tá avisado. Obrigado. Então, aí a Marília, ela entra, não é necessariamente nessa interação, mas é aquelas coisas que você fala, né? O computador, os celulares é a besta, ele rouba teu tempo, não deixa você pensar, tem muitos discursos interessantes, mas eu só via discurso muito interessante, muitas das vezes ideológico, ou então muito religioso, né? Coisa do capeta, tem gente que bota chifre no celular e tal, porque é coisa do capeta. E aí ela conseguiu, eu achei uma forma brilhante isso, ela conseguiu colocar a ciência e o que está em vigente com esse discurso. Então ela consegue explicar, tá vendo o que aconteceu? Ó, tá vendo? Esse cara está ficando doente por causa disso, ele é maluco por causa disso, sabe? Eu acho isso interessante, eu acho que vocês não podem terminar o curso, ou então, o palestrante é tu, não sou não. Então a gente não pode terminar esse curso sem falar nessa questão. E ela sim, eu diria que é uma cunha, eu estou só começando, tá? Tem muita gente trabalhando com esse negócio, que é uma opção de trabalho. Ela trabalha numa empresa que eu acho que tem 1 bilhão de filiados, né? E vocês podem virar associado aqui do lado. Ela está lá, ela não gosta de falar muito dela, porque ela não precisa, é uma pessoa bonita, né? As pessoas bonitas não só falam. Mas ela está lá no Rio Maravilha, é Maravilha? É Maravilha. Vocês já ouviram falar? Bom, vocês são da tecnologia, vocês precisam conhecer. Faz um mutirão e vai, porque lá é o Empatec. Vocês precisam pensar daqui para frente, onde vocês querem estar daqui a 10 anos. Lá é o local que, para vocês que pensam em inovação, tecnologia, tá naquelas empresas, naquelas startups. Estou representando a Fab Capital, estou trabalhando lá, a gente tem a Fab Tech AI. Então, assim, se conectem no LinkedIn comigo, me procurem nas redes, bota Malharte Tecnologia Afetiva lá, que a gente faz essa conexão, essa ponte para vocês, tá? Deixa eu acabar. Tá. Aí, senão você continua. Aí, então, isso é só uma apresentação, né? Que nós ficamos muito felizes em trazer ela para cá. Deveria ter um pouco mais de formalidade, a diretora, o diretor, mas está todo mundo sabendo e a gente tem que aproveitar, tem que ser oportuno. Então, o nosso tempo está muito curto, né? Então, tem que aproveitar, aproveita que os alunos, sei que metade foi embora, às vezes nem consegue avaliar direito a oportunidade, mas eu fico muito feliz com vocês. Espero que vocês reproduzam isso. Aproveite bastante a Marília, porque a Marília é Marília, vocês sabem disso, né? E aí explore bastante ela tem muita informação para dar para vocês. Ela não é só tecnóloga, ela é artista, filósofa, quase louca, mas tem um monte de atributos que é melhor não comentar. Vocês, com o passar do tempo, vocês vão descobrir a riqueza que essa senhora e mulher tem, né? Senhora porque ela é menina, né? Tá certo? Aí, É jovem senhora. Tá. Bom, então é isso, eu já falei muito, tá? Bom, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Meu nome é Marília Santos. Então, eu tenho uma formação bem complexa. Eu me formei em 2018 em História da Arte pela UERJ. E a partir daí eu comecei a fazer os cursos de tecnologia. Então eu fui para a área de eletrônica de bancada, instalações elétricas e fui conhecendo um pouquinho desse universo. Só que eu olhava assim, meus professores de História da Arte falando sobre aquela história que ficou no passado, né? Que seriam os renascimentos, rococó, barroco, que são muito válidas. Mas a gente precisa pensar no que a gente vive no presente. Não é porque eu faço história que eu vou ficar refletindo só no que foi criado. Então eu falei, a gente precisa pensar na tecnologia de outra perspectiva. Comecei a olhar aqueles circuitos eletrônicos, comecei a entender que o próprio computador seria capaz de manipular e criar obras de arte tão poderosas quanto a nossa.
Então, me formei em História da Arte, fiz o livro Mecanismos Tecnológicos por trás de História da Arte. Eu até trouxe ele aqui no Kindle. Vocês podem ir na Amazon, ele está disponível lá. Aí, Nilo, se você quiser passar, e também a lista de presença dos alunos. Tá, não, vou passar, mas não pode passar agora, não, senão eu vou embora. Ah, é? Não acredito que vocês vão perder esta palestra. É mentira. Não acredito. Olha, aqui é o livro, ó. Depois, se vocês quiserem adquirir ele, ou depois fala comigo que a gente vê uma versão aí PDF para vocês. Tá. Nesse livro já começa a introduzir um pouco do cômputo da arte do algoritmo dentro da história da arte. Então, assim, eu fiz algo que eu não vi na academia, que foi justamente isso. Aí eu fui para análise de sistemas na FATEC de Rio, né? Tive ótimos professores lá, uma excelente instituição. Só que eu ainda senti a necessidade de me aprofundar um pouco mais na interface entre tecnologia e humano. Como que realmente eu impacto as pessoas que estão por trás dos softwares. Não é só você desenvolver uma aplicação que qualquer um pode criar, uma calculadora, sei lá, um programa, um jogo. É você pensar no indivíduo, na pessoa, na personalização. Então, daí eu criei o podcast Maria Arte Tecnologia Afetiva. Eu vou falar dele mais no final. Vou seguir a cronologia da apresentação aqui. Tecnologia com intenção, humano como centro da inovação. Uma reflexão sobre o que os nossos sistemas realmente veem e o que persistentemente eles ignoram. O que a gente tem em dados hoje? A escala que ultrapassou o humano. O sistema já não opera na escala do humano, ele opera na escala da presença contínua. Os números tornam isso inegável. Hoje a gente tem mais de 7 bilhões de dispositivos ativos, mais smartphones do que pessoas no planeta. Isso é surreal, né? Tanto que quando eu pego um transporte público, às vezes entra um vendedor e o vendedor, ao invés de vender bala, como antigamente, está vendendo o quê? Fios de cabo de energia para celular. É a sensação, não sei se vocês já perceberam isso. A gente está vivendo sufocados por a tecnologia, a gente está carregando nossos dispositivos do lado da nossa cama, a gente não presta atenção numa apresentação porque tem outras coisas acontecendo no mundo digital. E como que a gente para e fala, realmente eu preciso focar um pouco mais nisso, no que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da minha vida, como que essas relações digitais estão me impactando, estão tirando o meu sono ou não, entende? A gente está passando 6 horas e 38 minutos por dia online. Essa é a média global de tempo conectado à internet. A tecnologia já não é uma ferramenta de acesso, é o ambiente onde a vida acontece. A gente tem mais de 5,2 bilhões de utilizadores, superados em números pelos próprios dispositivos, e aproximadamente 62% de tráfego móvel, de todo o tráfego global, vem de dispositivos móveis. Vocês podem acessar esses dados nessa pesquisa de baixo. Bom, vamos falar dessa persona. Quem é essa persona? Por que eu não falo pessoa? Alguém sabe? Por que eu não falo? Vamos falar dessa pessoa. Por que eu estou falando persona? Quem? Quase isso. Qual é o seu nome? Tatiana, quase isso, Tatiana. Mais alguém? Tem alguma ideia do porquê persona? Eu tenho gamers aqui? Gamers? Ninguém joga aqui, fala sério. Nilo, eu tô no auditório de quase 50 jogos. Eu só jogo assim mesmo, Exatamente. O que a gente está vivendo hoje são várias identificações. Você não é mais só a pessoa que você fala. Às vezes, caracterização, exatamente. Você quer ser mais do que aquilo que a tua interface aparece. Os nossos aplicativos, eles veem a gente como ideia. A nossa conversa é só um número genérico. Como que a gente faz para personalizar mais essa experiência desse usuário que é Marília, que é Antônia, que é o Roberto? E por isso que eu entrei aqui falando com cada um, apertando a mão de cada um, tentando pegar o nome, porque isso é importante, isso impacta. Vamos lá, o utilizador real, persona complexa não dado em circulação. Mesmo num contexto de presença contínua, a forma como tratamos o utilizador permanece superficial. Por baixo de cada interação existe uma persona complexa, sensível, imprevisível e principalmente difícil de cativar, não é mesmo? Os sistemas foram desenhados para escalar interações, mas não foram preparados para sustentar relações. Este é o primeiro e mais profundo desalinhamento da arquitetura digital contemporânea. Não é um problema técnico, é uma falha de intenção. Vamos lá. Quem é o pai da tecnologia moderna? Que se a gente for lembrar de tecnologia, a gente lembra dele de fato.
Steve Jobs. Ele trouxe no palco, naquela camisa preta, calça jeans, a ideia de um dispositivo que ia revolucionar. E por que o ser humano sempre olha para o que está fora? Já pararam para pensar? Por que os produtos que a gente oferece, a gente sempre oferece o que está fora e não o que está dentro? Se o valor está na experiência que a gente tem. Então, será que a gente não tem uma tendência de valorizar os produtos em detrimento do que a gente está vivendo aqui agora, que é essa experiência? Então, vamos passar. O gap silencioso nas operações digitais. Numa experiência recente, num projeto de automação que eu estive envolvida, atuando ali como Scrum Master, o que esse Scrum Master faz? Ele faz os registros das operações, o que está sendo feito, quais são os gargalos, faz o backlog do projeto. Organizando o fluxo, garantindo entregas, tornou-se evidente um padrão perturbador. O que foi entregue na solução? Desenvolvimento, fluxo, dados, métricas, mas o que ficou por responder? A experiência afetiva do usuário. Quem vai usar essa ferramenta que a gente está desenvolvendo? Vocês já pensaram nisso? Alguém já desenvolveu uma aplicação aqui? Um programa? Vocês já pensaram na pessoa que vocês estão querendo atingir com esse programa? Não, a gente pensa na arquitetura, a gente pensa no diagrama de objetos, a gente pensa na... Vai, me ajudem. O que a gente pensa quando a gente desenvolve toda aquela teoria que a gente aprende nas faculdades? Na linguagem, na stack, a gente pensa na arquitetura, mas a gente não pensa nessa pessoa, que é a que vai usar a nossa aplicação. Então, o que realmente sustenta a relação, né? Sustenta a retenção. Toda a estratégia de retenção digital assenta em métricas de comportamento, mas existe uma variável que raramente aparece nos dashboards. Aqui a gente tem uma pirâmide com a camada 1 sendo a funcionalidade, né, que seriam os requisitos funcionais que a gente faz lá nos sistemas. Camada 2 é a camada de relevância da nossa aplicação, como que esse sujeito entende o valor que a gente está passando. E a camada a 3 é o sentimento de ser visto. Ou seja, será que a gente está percebendo por que a gente está falando? Que esse usuário usou a nossa aplicação? Não, a gente está ali só vendo se funciona, mas não é só se funciona para a aplicação o parâmetro. Tem que ser se funciona o indivíduo. Quem é esse indivíduo? O que ele sente, o que ele percebe com aquela interface que você criou, tudo isso precisa ser captado. A camada mais profunda e a mais determinante para a lealdade a longo prazo é precisamente o que os sistemas menos conseguem medir, o sentimento de ser reconhecido como pessoa. Então eu vou apresentar um case de impacto que eu tive o prazer de trazer aqui para vocês hoje, lá da Fabtech AI. Qual é o case de impacto? A automação com vínculo com esse protocolo, né? O contexto, o projeto de automação voltado para profissionais do setor de construção com público heterogêneo, ou seja, com isso eu quero dizer que ele tem diferentes idades, diferentes formações, diferentes culturas e baixa previsibilidade de engajamento. Ou seja, são pessoas que não querem interação. Pô, o profissional eletricista tem tempo para trocar uma ideia? Não tem, cara. Ele está no corre do dia a dia, ele vai para a obra. Ele não tem tempo. Então, a gente quer acelerar a vida do profissional, fazer um pedido por áudio, diferentes formas de input, né? Imagem, PDF, mas a gente também quer que ele sinta engajamento para mexer na nossa ferramenta. A abordagem, a aplicação prática dos princípios do MTA, Malha Arte Tecnologia Afetiva. Conversas direcionadas e contextualizadas, personalização de fluxos com foco em presença, intervenção humana e estratégica na jornada, construção de ambiente relacional, não apenas funcional. Você cria uma comunidade em volta daquilo que você está construindo. Isso é muito empolgante. Eu fiz um grupo sair de 0 pessoas para 60, quase 100 pessoas. A gente já está passando disso. E você acha que foi fácil? Não foi, porque eu vi pessoas entrando e saindo. Não é só cativar e aí, você é eletricista, você trabalha com isso, a gente faz isso, você quer se juntar, não é só isso. É tipo assim, você manter a meta e saber que o fluxo vai... As pessoas vão te ignorar. As pessoas vão... Tem uns que vão se engajar, mas é o que você faz constantemente. É como você modela essa estratégia. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. E esse case aqui, com a execução direta de interface ali do WhatsApp, entre tecnologia e experiência, garantindo que o sistema não apenas respondesse, mas sustentasse o vínculo ao longo da interação. O impacto. Formação de um grupo com quase 100 usuários ativos, engajamento baseado em pertencimento, não apenas na entrada, conversão da automação em espaço de troca entre profissionais e redução da invisibilidade relacional dentro do fluxo.
Gente, a apresentação foi basicamente essa, foi bem rápida. O meu trabalho vocês podem encontrar nesse QR Code aqui, vocês também podem me ouvir no Spotify, eu tô lá com podcast. Então eu tenho episódios que falam de afeto on demand, que tipo, como que eu me relaciono com as pessoas, né? Eu sou uma mulher, enfim, não sou mãe, eu sou neurótica e como que eu me relaciono com as pessoas, assim... Não, deixa eu falar, deixa eu me abrir. Sem tabus, eu fiz um podcast, a gente precisa ocupar esse lugar de fala. A gente não vai encontrar esse lugar de fala como eu tô sendo um convite, né, do Nilo. Obrigado, Nilo Corchê, que é um excelente profissional e ele tá me dando esse espaço de fala, mas é difícil a gente conseguir. Então trazer isso aqui, impactar vocês com esse protocolo, que eu espero que muito em breve vocês consigam implementar ele no projeto de vocês. Falando assim, ó, desenvolvi um MVP, né, o mínimo produto viável de uma solução que eu acho que vai escalar muito, mas como que eu consigo usuários? Me comuniquem, ó, eu tô nesse QR Code e essa é a minha logo. Minha logo é o quê? Um coração com circuitos eletrónicos. Eu sou Maria Santos. Podem, por favor. Inclusive, isso é importante, tá? Ninguém interage no mundo digital. As pessoas visualizam, mas elas não interagem. Por que elas não interagem? Eu tô perguntando pra vocês, pessoas. Por que as pessoas não interagem falando o que elas pensam sobre o que elas estão assistindo? Elas só passam e scrollam. Por quê? Alguém sabe? Porque vocês têm relevante qualquer coisa que for dita? Por que as pessoas acham que qualquer coisa que elas disserem vai ser irrelevante? Eu acho que é mais confortável ficar nessa posição de estar Da só. passividade? Da passividade? Se você não expor sua opinião, é mais confortável. Mas se você não falar quem você é, ninguém vai descobrir você. Mas o que você quer. Eu falo pra todo mundo, ó, eu gosto de sorvete. Tem pessoas que não querem ser A descobertas. partir do momento que Exatamente, mas se você está num contexto que você está interagindo, está consumindo algum tipo de conteúdo, em algum momento você está sendo usado ali. Tem algoritmos sugando a sua energia e marketing chegando na tua porta. O marketing bate. Se você não faz o processo humano, qual é o processo humano? Raciocínio, reflexão. Nossa, que bicho Verdade de bom. casa, ele gosta às vezes. Ele gostou de mim, viu, Leandro? Enfim, o processo humano é você absorver o que você está assistindo, consumindo e jogar, digerir. Qual é o processo de degustação? É você comer e sair pelo outro lado. A mesma coisa nas redes sociais, na vida digital. Você precisa consumir e botar pra fora, tipo assim, o que isso me impactou? Eu preciso criar alguma coisa. É isso que eu estou estimulando as pessoas a fazer. Criar. Eu tenho um episódio lá que eu falo sobre teoria dos atratores estranhos e canhão de veludo. Eu falo de inteligência artificial de forma velada. Eu falo sobre protocolos de comunicação. Você tá rindo bastante, né, querido? Tá engraçado aqui a palestra? Sério. Olha, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber? Eu falei pra vocês sugarem ela, vocês não estão colaborando, pô. Me suguem, eu estou aqui para ser sugada por vocês. Eu só consigo Você prestou falar. muito bem atenção. Qual é seu nome? Aline. Aline, prazer, Aline. Você está com um projeto em mente? Tem uma startup revolucionária para lançar daqui a alguns anos? Não, mas participo de um projeto que já está em pensamento. Que isso, muito legal. Que tem muito a ver com essa questão que você falou também da interação, né? A produção do software e a interação com as pessoas. Incrível. Ó, se eu puder colaborar com alguma coisa, você pode falar lá, tá? Eu acho que no mundo da tecnologia a gente não pode se fechar só por dinheiro, não. Até porque a experiência que a gente está passando no momento, a gente tem muita gente morrendo. Eu perdi meu companheiro ano passado. As pessoas estão morrendo de ansiedade, estão morrendo de, tédio. Elas precisam ver quanto estão vendo para se sentir melhor. Gente, é muito sério isso. Então, o impacto que eu estou trazendo e por que eu estou aqui hoje é justamente para isso, para impactar vidas como vocês, para vocês alavancarem as ideias de vocês e, fazerem a nova revolução, né? Que a gente precisa pensar no humano primeiro, não é na tecnologia. Mas ele pode fazer a pergunta? Claro. É simplesinho. Como é que você percebe uma cura para isso? Vamos fazer a Terceira Guerra Mundial começar outra vez? Olha, eu acho que não existe cura. Não. Existe proteção individual. Eu acho que a gente pensar numa cura homogênea é muito teórico, isso vai muito pro campo das ideias. Eu acho que se cada um fizer a sua pequena parte... por exemplo, o último episódio que eu fiz foi transmutação neutralizante. Estava falando justamente sobre a questão do cobre, porque a gente pensa na tecnologia muito
na interface. Mas aí eu fui para a parte da composição, matéria orgânica. Orgonite, não sei se vocês já ouviram falar. Jogadores de RPG aqui se manifestem, tem o orbe, vocês já ouviram falar do orbe? Então, orgonite é como se fosse um orbe. Muitos de vocês devem usar um cristal. Ah, eu gosto de ametista, eu gosto de lápis lazuli, eu gosto de opalita, selenita. Mas a orgonite, ela é a composição orgânica junto com o cobre que faz a transmutação energética. Não é só você se energizar, é você transmutar o estado de energia do outro. Tem muita vibração ruim rondando, às vezes a pessoa está em estado de depressão. Natural, tá? Todo mundo passa por isso, eu já passei também. Mas a gente precisa se proteger. Como que eu posso fazer o mundo se curar? Eu faço episódios de podcast. Meus podcasts são online, disponíveis e de graça. A pessoa escuta lá, vai achar que é uma doideira. Eu queria muito que vocês ouvissem e falassem, pô, achei uma merda, porque não receber interação nenhuma é muito cruel. Então eu me vejo assim na condição do Renato Russo mesmo, ele me entende, o Renato Russo. Vocês conhecem ele? Ele toda hora reclama disso. Ele morreu, sabe? Eu sei, querido. Ele morreu, mas está eterno aqui, dentro dos nossos dispositivos. A morte é natural, uma coisa muito natural. Por isso que a gente precisa acordar quanto antes para poder tocar essa fita, né? A fita planeta Terra. É isso. Mais alguém? Ó, sua pergunta foi formulada? Eu ia falar da insegurança digital, né, do pessoal que não escreve por conta da questão do pré-julgamento que tem da internet, sabe? Porque a internet é uma guerra sem lei, né? Então, assim, é fogo. É complicado, a gente estava com esse grupo heterogêneo, né? E muitas aplicações hoje, o Brasil é um dos grandes usuários de tecnologia, a gente viu nos dados, e são pessoas que não têm conhecimento técnico sobre essas ferramentas. Então, você criar uma comunidade prévia ao lançamento de um produto é importante. Porque quando você cria uma comunidade prévia, você consegue perceber como que eles interagem entre si. E a partir disso, você já constrói um modelo, um LLM da sua escolha, que consiga entender o contexto daqueles usuários. E introduzir esses caras. Não é falar assim, falou errado, esquece. Eu passei por isso, eu escrevi aqui, mas eu acho que não saiu. Eu fazia parte de um grupo de corrida, ainda faço. Eu tô pensando se eu vou ou se eu não vou. Porque, cara, ser ignorado é muito ruim, mano. Ainda mais quando usam a sua imagem. Então, tipo assim, eu tava indo num grupo de corrida e, pô, tava gostando, acordando cedo, correndo com a galera, é bom pra caramba. Mas teve uma corrida externa que eu falei, e aí, vai rolar essa corrida externa? O usuário de baixo perguntou, e aí, quais os detalhes da corrida amanhã? Ninguém falou nada. Nem o gerenciador, nem o admin, ninguém. No dia seguinte só bota uma foto da corrida. Como que a gente fica, o usuário? Se sente como a gente não quer deixar esse usuário que não sabe escrever ou que tem alguma dificuldade, tá? Então, assim, você cativar essa pessoa e trazer ela para perto e responder, cara, esse é o problema, dá teu corre, faz um modelo que entenda esse contexto e corresponda à expectativa. São pessoas, são profissionais, têm sua complexidade e precisam ser ouvidas. E é isso, eu também sou uma pessoa. Ok? Então, assim, vai ser muito legal ter o retorno de vocês. Obrigada pela atenção no momento de cada um. Me perdoem pelo atraso. É super natural, né? A gente vive numa cidade que faz uso de uma tecnologia também super ineficiente. Eu não sei se vocês já experienciaram o prédio da Uber na rodoviária. Aquilo ali, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que se a empresa tá envolvendo tecnologia, quer o usuário, tudo bem? Bom dia. O usuário vai pegar uma corrida. Por que eles não botam uma torre de Wi-Fi com conectividade para integrar esse usuário como eu, que estava com 5G corrompido? O outro celular que eu tenho estava com 5G ruim. Eu tive que pedir para 2 pessoas para me compartilhar o Wi-Fi para eu tentar pedir um Uber para cá. Então, assim, a gente tem muito gap que a gente pode atuar como profissionais. Então, é esse o meu objetivo. Eu estou trazendo esses insights constantemente, não só aqui, como no LinkedIn, onde eu tenho esse lugar de fala, que a gente sabe que é difícil, mulher, negras, é muito difícil ter um lugar de fala. Então eu agradeço a oportunidade, espero que tenha impactado vocês de certa forma. E é isso. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa assim que queira falar? Eu quero falar, mas continua um pouquinho. Tá. Mas se acostume, eu já estou acostumado. É que como a gente trabalha com luz, a gente está acostumado em terahertz, né? A gente está caminhando para lá. Né? Uhum. Mas a maioria das pessoas preferem trabalhar ainda, pelo menos na fala, em K, em 1000 quilos, né? E a Maria, você vê que ela está entre mega e terra. Então, assim, olha, desculpe o tempo que eu gastei de vocês, pô, não gastou tempo nenhum ainda. Mas mas vocês estão acostumados, assim como ela.
Eu, como sou velho e estou na raiz, eu gosto devagarinho, sabe? Devagarinho. Então, registrem tudo isso que ela deu. Em casa, por favor, diminui a velocidade, porque tem coisas fantásticas aí. Tá? Eu sei que vocês já estão acostumados, né? Vocês estão acostumados só com relâmpagos. Se me permite uma metáfora, Maria, é muito comum, né? Você fazer o percurso aqui da rua, ou de qualquer cidadezinha, fazer o percurso de três modos. Uma dentro do ônibus, uma dirigindo, outra a pé. O que você percebe de diferente? É impressionante quando você passa a pé. Caramba, tem uma loja de sapato aqui, sabe que eu não sabia? E tem um cachorro que mora. É impressionante, é a tal da desgramida da velocidade. Então, uma das doenças que eu acho, né, começou com o WhatsApp, né? O WhatsApp antigamente se falava, oi, manda áudio, mas eu não sei falar, eu também não sei escrever, era uma confusão. E o WhatsApp já está em 2.0, né? Começou com 1, aí o cara, não fala rápido, porque eu estou no ônibus aí. Cara, para com esse negócio, cara. E o que eu noto e daí você falar em 01, uma interface com a máquina, vai ser muito promissor. Então, vai devagar, cara. Tem que ter ritual. Como é que é aquela frase mesmo? Assim, não, o cara não quer conversar mais contigo. É verdade. Entendeu? Então eu estou pedindo, fazendo um apelo, que você me desculpe, mas é normal para você, né, trabalhar com terra qualquer coisa. É uma linha assim. Interessante isso, Nilo. Desculpe, né? Eu não posso falar palavrão, mas eu fico com o pé da vida, né, porque fica mais fácil, né? E essa rapidez. É o problema do rio. Já viram, conhece Tizil? É um passarinho preto. Pretinho da Sil é o passarinho, não é a pessoa. Ele fica em cima do fio e faz assim, Tizil! Aí não sei qual é o tempo dele, Tizil! Cara, é a frequência dele. E agora já viu o beija-flor? O beija-flor tá sempre com pressa, cara. Impressionante. Não, tem que beber aqui, que eu tenho que dar de mamão pro meu filho. Cara, o cara não sossega. E tem lesma também lá em casa, tem um monte de lesma, né? Eu chego, era assim, 6 horas da noite, eu fiquei olhando. Aí eu falei, vem cá, quanto tempo você vai levar para chegar lá? Aí eu falei, olhando. Aí só veio comigo. Aí 3 horas da manhã, eu levantei, pô, ela já deve ter ido embora. Nada, estava na metade do caminho. Pô, não tá nem aí. Então eu acho que esse negócio de ritmo tem a ver, tá? E ritmo é ressonância. Se você não tiver na mesma vibe, não acontece nada, né, Maria? Então eu acho que o problema dessa... Estão treinando a gente a ser máquina. O nosso cérebro foi feito para sobreviver num ambiente extremamente hostil e que não tinha computador. Hoje a gente está criando um cérebro que entende o computador. Não é que o computador vai dominar a gente, ou a inteligência artificial vai dominar a gente. Nós é que vamos virar robôs. E eles estão faturando. Não. Se depender do MTA, não. Eu estou aqui para isso, gente. Eu já vi esse futuro. Ah, Marília, tu é louca. Eu já tive um sonho assim, que o Nilo sabe, né, Nilo? Eu não gosto nem de falar nessa fase da minha vida. Mas assim, foi um trauma muito grande. De sair de casa, só que eu estava sendo vigiada. E parar em lugares que eu não desejo pro meu pior inimigo. Já estive lá no fundo do buraco por causa dessas revelações, desses insights, de tipo assim, cara, a gente precisa desacelerar, a gente precisa atingir essa pessoa que está por trás da tecnologia, porque vocês acham que pra mim é legal ter que me expor assim, botar conteúdo na internet? Ah, ela é blogueirinha. Não, cara, eu acho isso detestável. Eu só faço porque eu vejo que os jovens estão consumindo isso exacerbadamente. Então eu preciso atingir essa vida, eu preciso atingir essa pessoa. E às vezes até jogo, eu faço gameplay, né? Eu conheci tive uma pessoa muito importante que eu perdi ano passado, e ela fazia gameplays em 2x, falando como louco. A galera ria pra caraca, e ele dizia pra mim, Marília, eu só consigo pessoas porque eu faço essa personagem, eu crio esse personagem. Mas até que ponto o personagem não engoliu a própria vida dele, não engoliu a relação que ele tinha comigo. Então, e levou ele a óbito. Então, gente, é muito sério isso, é muito sério. Então, às vezes eu olho as pessoas nem só passando o dedo assim, ó, dando coraçãozinho, mano. Isso é... Calma, gente. A gente é ser humano, a gente tá mexendo com um lado do cérebro cognitivo, a gente precisa processar o que a IA tá falando. Não é só dar um comando, olha, tô pensando isso, quero que seja feito isso, a IA gera o que você disse e você encaminha pro seu funcionário. Não, você precisa reler o que a IA construiu em cima do que você disse.
você tem que ser um filtrador, não é só um super usuário. A gente vai perder nossa profissão para IA? Pergunto para vocês, vai? Eu vi ali um talvez. A gente vai perder para quem sabe mexer na IA de forma certa. E não é você fazendo um curso de uma semana, não é você tendo o diploma de Harvard que você vai conseguir isso. É você exercendo a divina sabedoria que você tem hoje, que é a sua mente. A sua mente é o potencial que pode desacelerar essas coordenadas. O mundo vai empurrar a gente para a tecnologia. Steve Jobs vai surgir, Steve Jobs vão morrer. Mas será que a gente vai realmente atingir o nosso propósito na Terra, que é justamente impactar? É importante, né? É importante a gente pensar sobre isso. Bom, eu acho que já tá bom, né, Nilo? Sim, não, isso é que sabia. Tá bom, galera? Até amanhã. Temos aqui Eu também adoro falar. Temos uma representante da instituição que eu queria que você conhecesse. Ela gosta daqueles negócios de TWJ, THS, ela saca. Não tem então teoria, não, estou brincando. Porque nós aqui a gente tem, depois dessa abertura do governo, né, que você tem que acolher todos, então entram pessoas aqui com deficiência cognitiva, então ela é a pessoa que tenta ajudar esse pessoal. Como é o nome dessa atividade? Então, gente, bom dia. Ai, seria bom virar isso pra vocês um pouco. Posso, gente? Não tem nem menor de idade aqui, não. Tô gravando os nomes ainda. Devagar, chega lá. Eu sou Jéssica, já me apresentei na aula inaugural, né? Sou orientadora educacional. E a gente tem algumas frentes específicas que a gente trabalha dentro da orientação educacional. A gente trabalha na parte de resolução de conflitos, do acolhimento do aluno, em relação com as famílias, porque alguns de vocês chegam aqui bem novinhos e aí tem um acolhimento para a família vem muitas vezes se apresentar para a faculdade, pedindo assim uma atenção especial, um suporte, porque alguns de vocês muitas vezes moram muito distantes da faculdade. Então a gente faz esse acolhimento e a gente também tem técnico aqui, que tem aluno menor. Então o serviço de orientação educacional ele não se restringe à faculdade, a gente também atende, a gente também está abrindo para atender um curso técnico progressivamente, né? Porque na verdade, se a gente for fazer uma avaliação, a gente sabe que vocês são muito maior número, né? O curso técnico para ter poucos alunos, vocês são uma média de 500 hoje aqui na faculdade. E dentre as frentes que a gente está atuando agora, é essa atenção maior com a inclusão dos alunos que chegam na universidade com necessidades, na faculdade, com necessidades específicas, né? Entre elas TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH e várias outras, transtorno bipolar, enfim. A gente está falando aí do funcionamento diferente do cérebro de algumas pessoas, tá tudo bem por isso, porque ninguém aqui é igual, né? A gente trata diferentes de maneiras diferentes. Se a gente for tratar diferente de maneira igual, a gente não consegue atender a galera. Então a gente vai tratar todo mundo aqui é diferente, de formas diferentes, para a gente tentar atender da melhor forma possível, para que essa faculdade seja uma faculdade que trabalhe numa perspectiva inclusiva, tá? Então, é isso. E perdão, cheguei agora já no final. Falei, professor Nilo, eu vou tentar chegar. Eu dei uma mexida nos meus horários. Você perdeu e vi. Não perdeu. Eu vou botar online, porque o que a gente está fazendo aqui em escala está na camada 1. Eu sempre penso em expandir isso para mais pessoas, porque o tempo da gente é muito curto. Então, vocês também vão poder reassistir em velocidade 0.1, 0.2, no ritmo de cada um. Porque eu sei que é realmente louco, né? A gente fala assim, vai falando. E eu fico com medo de ser chata, eu fico com medo de usar a palavra errada, entende? É uma autoflagelação infinita para quem está desse lado. E eu acho que para quem está desse lado de vocês é bem mais fácil, porque, de certa forma, vocês estão ouvindo. Por isso que toda hora eu estou perguntando se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma coisa, porque, cara, isso é necessário. É que nem você botar um fio numa tomada e você vê que não funciona, entende? Vocês são a engrenagem dessa tomada, vocês são a energia disso aqui, faz acontecer. Adorei conhecer o seu projeto, depois a gente pode conversar um pouco mais como adicionar tecnologia, como criar aplicações, porque é escalar, né? Hoje a gente não precisa pensar localmente, não são só 500 alunos, são 8 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de usuários. O começo da palestra a gente estava falando de usuários de tecnologia, de celular, de smartphone, e a quantidade de horas que eles ficam, por volta de 6 horas, 9 horas. Então, tipo assim,
são pessoas também que às vezes têm transtorno e não sabem, que estão ali se reabastecendo de conteúdos fúteis, que estão retroalimentando algoritmos, que estão enriquecendo empresas, que estão adoecendo pessoas. Você fala de uma coisa assim bem importante, porque a gente tem uma onda de informação, uma onda de desinformação, né? E aí a galera começa, dentro dessa perspectiva que o professor Nilo falou, da inclusão, né, em qualquer espaço educativo, em qualquer espaço dentro da sociedade, mas aqui a gente fala especificamente da faculdade, a gente tem uma onda de desinformação e aí a gente chega também numa questão, assim, quer ver uma coisa que virou uma onda ano passado? TDAH. Todo mundo tem TDAH. Não, viu? Sabe? E aí você começa a banalizar mesmo, sabe? Então, assim, essa coisa da informação, é engraçado, você contou uma coisa importante. Eu tenho a mania de sempre ficar verificando meus resumos diários de uso e aquilo me choca de vez em quando, porque a gente trabalha muito pelo celular também, né? Isso me choca muito. Eu tento sempre, gente, tem como vocês calibrarem, tá? Por exemplo, eu já falei até com meu irmão, eu não sabia. Vocês podem bloquear o tempo de uso. Então, tipo, o Instagram é uma rede puramente de imagem. Você bloqueia. É importante, olha, meia hora no máximo que eu vou dar pro Instagram. Gente, o tempo de vocês é muito precioso. O tempo de vocês é muito precioso. Não gastem só vendo futilidades, criem. Entende? Criem, escutem coisas que vão potencializar essa parte empreendedora em vocês. Eu tenho uma inteligência artificial no Instagram. Olha que irônico. Tipo, ela tá falando pra usar meia hora de Instagram, mas ela tem uma inteligência pra ajudar as pessoas a empreenderem. Então você pode estar no Instagram pensando em criar. Como que eu vou fazer pra vender isso para as pessoas? Como você tá no projeto? A Mai pode ajudar você. Por que Mai? Porque vem do Dai. Não é meu de meu. O pessoal fala assim, Mai porque você é possessiva. Não. Mai porque vem do Dai. Faça você mesmo, do inglês, né? Do it yourself. Sempre gostei de fazer as coisas, de criar assim. E a Mai vem disso. Bom, alguém mais quer contribuir, falar alguma coisa, se apresentar, dizer que gostou, que odiou? Eu queria agradecer muito a Marília por ter acolhido, por pedir a palavra que eu usei, que eu fiquei muito feliz, eu falei assim, você topa? Ela, Aí, quer dizer, essa foi a nossa negociação, né? Quer dizer, eu achei muito legal, ela se predispôs a vir, admiro o trabalho dela, confesso que muitas daquelas coisas que ela fala ali eu não compreendo, né? Mas eu faço algumas reflexões. A gente discute muito, é interessante, né? Eu acho que eu aprendo mais com ela do que ela comigo, tá tudo bem. Mas eu fico muito feliz, né, de você estar aqui. Espero que você venha outras vezes. Eu ia te fazer um pedido em público, não sei se vai ser possível, porque o pessoal da noite brigou comigo, quase me deram facada. Porque esse é o pessoal da manhã que pode. E aí, se houver alguma possibilidade, você dá uma falazinha para eles à noite, eu vou ficar feliz, tá? Ficar registrado, porque aí você me colabora. Porque eles são assim, eles vêm aqui, assim, estou apertado para ir para casa, estou aqui, para não fazer nada. Né? Eu falei, cara, fica aqui, um óculos de desenvolvimento é aqui. Tá? Obrigado. Tá? São oportunidades, é uma oportunidade de estar aqui. Não sei se o nosso diretor está aí, eu acho que ele já foi embora, né? Ele está aí, só que está em reunião com 2 pessoas. Tá, então eu queria, depois a gente vai lá apresentar ele. Oportunidade de estar com vocês, conhecer cada um de vocês. Depois me conectem nas redes e falem assim, eu tava na palestra tal, eu quero conhecer o Maravalli. Vamos lá, gente, eu tô lá, eu apresento vocês. Lá tem várias startups de tecnologia, então manda currículo. E é isso, mas sempre pensando no protocolo MTA, ok? Isso é um pedacinho, né,